tático? Talvez um recuo tático. Por quê? Bom, a gente pode trazer a questão do Twitter Files, né, para essa mesa de debate, a exposição que o próprio Alexandre de Moraes teve internacional, o arbítrio, né, que serve também de espelho quando isso vai para fora do país e, em reação, você tem manchetes de jornais, autoridades importantes se manifestando, alertando e dizendo, olha, tem alguma coisa errada acontecendo no Brasil. Isso serve de espelho, porque o que acontece muitas vezes com o exercício do poder? Eu posso dizer um pouquinho sobre isso, que eu estou aqui em Brasília há 20 anos, cobrindo justamente os poderes, os bastidores do poder, nos 25 anos de jornalismo que eu tenho. Então, o exercício do poder, ele cria uma bolha, ele cria bolhas. Quando o sujeito é muito poderoso, presidente da República, um ministro do Supremo, ele passa a viver dentro de um sistema quase hermético. Vocês vão lembrar aquele debate, né, que o Joaquim Barbosa teve com o Gilmar Mendes numa plenária, uma vez ali numa discussão de plenário, e o Joaquim virou para o Gilmar Mendes e disse, o senhor tem que ir para as ruas, né, fazer igual o Joaquim fazia, ia tomar uma cervejinha no bar na esquina, sem nenhum tipo de receio de ser criticado, de ser alvo aí de xingamentos, de ofensas de pessoas que estão nervosas, estão indignadas, né, com o arbítrio. Né? Então, essas autoridades, elas vivem nessas redomas, as redomas de poder, cercado de bajuladores, de assessores bajuladores, de advogados bajuladores, de outros ministros que também compartilham desse conforto estético, como uma vez classificou muito bem o Pondé numa conversa comigo, é um conforto estético. Eles frequentam os mesmos lugares, né, os mesmos restaurantes de luxo, os mesmos resorts, vão às mesmas conferências no exterior, né, em lugares paradisíacos, viajam nos mesmos, vamos dizer assim, né, nos mesmos jatinhos ou nos mesmos voos ali. Eles desfrutam de uma realidade paralela, de uma realidade que ela é muito confortável, né? Por isso esse conforto estético, uma realidade da qual eles não querem sair, nem por curiosidade, para saber o que está acontecendo lá do outro lado da rua. Né? Então eles não têm a curiosidade de abrir a janela do Supremo, que é fechada hermeticamente, para entender o que se passa na sociedade, o que se passa na rua, né? Na calçada, o que se passa na esquina. Tanto é que eu tive informação que foram feitas já pelo menos 2 pesquisas de opinião que foram encomendadas, vamos dizer assim, indiretamente, para saber como é que está a imagem do Supremo e a imagem dos ministros perante a sociedade. E não é boa, não é nada boa. Aliás, é bem ruim. E, claro, tudo isso começa a dar aquele medinho, começa a dar uma certa... vamos dizer assim, uma certa cautela nas decisões e nas atitudes. Por quê? Porque nós teremos 2 questões fundamentais, e aí a gente tem que considerar Serrão, Deltan, né, vamos dizer assim, a ação política dos nossos ministros. A gente tem eleição para o comando da Câmara e do Senado, como eu havia mencionado antes. Isso interessa? É lógico que interessa, porque no caso do Senado, o presidente do Senado é quem coloca para votar o pedido de impeachment. Então, o Rodrigo Pacheco está querendo fazer o Davi Alcolumbre. Então, há hoje uma articulação política nos bastidores para que isso aconteça. Por quê? Porque o Davi Alcolumbre promete manter o mesmo comportamento do Rodrigo Pacheco, garantindo que nada afete, né, esse conforto estético dos ministros do Supremo, nada rache essa redoma, né, essa bolha na qual eles estão inseridos, essa bolha de poder. Acontecendo isso, então, eles se protegem, se blindam e evitam qualquer problema. E aí, eu trago para vocês uma decisão recente também. O Jorge Seife, por exemplo, o senador Jorge Seife, bolsonarista até a veia, estava prestes a ser aí caçado. Todo mundo esperava que o Alexandre de Moraes, que outro ministro do TSE indicado por ele, fosse apresentar um relatório desfavorável. E o que aconteceu na sessão do Jorge Seife? Primeiro ela foi suspensa, depois na outra semana foi apresentado, o relator mudou o voto, mudou de novo, apresentou um outro voto, segurando a situação, justamente preservando o Jorge Seife. Me parece até que o governador Tarcísio entrou em contato com Alexandre de Moraes, etc. E tal. O que se tem aí? O Jorge Seife, naturalmente, se ele é cassado, isso vai criar, vai irritar ainda mais a oposição, e isso também pode afetar o espírito de corpo, o corporativismo dos senadores, que vão olhar e falar assim, esses caras já estão indo longe demais.
E aí, então, vamos fazer o seguinte: não vamos apoiar o Davi Alcolumbre, não. Vamos botar um presidente do Senado que coloque para frente os pedidos de impeachment. Então, nós estamos lidando com questões reais, estratégicas e concretas. Ninguém é burro, não tem ingênuo, não tem garoto nessa história, né? Não tem menino nessa história. É todo mundo adulto, todo mundo muito esperto, todo mundo nessa disputa ferrenha pelo poder, em se manter no poder. Então, nós teremos isso e teremos também, em 2026, eleições que podem, na qual a sociedade, nas quais a sociedade pode eleger um Senado muito mais desfavorável desse ponto de vista, né, deste Supremo que nós temos, e colocar para frente, sim, um pedido de impeachment, ou até, quem sabe, aí uma CPI do abuso de autoridade. Então, essa é a situação. Agora, o Alexandre de Moraes está aí, vamos dizer assim, conduzindo com um pouco mais de cautela o seu trabalho, mas, como bem alertou o Serrão, eu não comemoraria, não, porque isso aí é estratégia, é um recurso estratégico para se autopreservar.